Fala pessoal, todos bem? Sejam todos muito bem-vindos. Eu sou o William Godoy, trazendo para vocês aqui mais um vídeo falando sobre o nosso Flamengo, e hoje exclusivamente nós vamos falar sobre esse confronto e vamos nos aprofundar sobre, sendo bem específico e bem claro com vocês, sobre uma jogada que ela tem que ter uma certa atenção da defesa do Flamengo, pois existe um padrão. A partir do momento que ela é repetida 1, 2, 3, 4, 5 vezes durante o próprio jogo, os gráficos apontam, os jogadores individualmente demonstram isso, você tem que ficar com esse alerta ligado. Então é uma obrigação do Flamengo estar taticamente preparado para uma situação que ela tende a ser repetida ao longo dos 90 minutos. Vamos passar por essa jogada da LDU e, claro, vamos falar aí sobre esse confronto, Flamengo, LDU e Flamengo, confronto válido por uma rodada muito importante, a terceira rodada da Copa Libertadores, uma rodada que acaba... O Flamengo vem de uma herança ruim, de uma derrota em casa, completamente fora dos planos, mas justo pelo que foi feito, ou melhor, pelo que não foi feito, e agora o Flamengo precisa se recuperar na altitude. Esse é o cenário, né? Não é dos melhores. Chega junto aqui no nosso canal, deixa a sua curtida, deixa aquele seu like que é importante. Nós temos agora finalmente o botão do hypar. Eu acho que esse vídeo vale a pena você usar esse botão do hypar para ajudar na nossa divulgação, no nosso trabalho e, mais do que isso, para ajudar na divulgação desse ponto forte, na minha opinião, da LDU. Então, se você puder, é muito importante aqui para o nosso trabalho também, tá? Lembrando que esse jogo começará às 7 horas, é um horário, né, um pouquinho mais cedo daquele habitual. Com isso, consequentemente, a nossa live pré-jogo começará às 6. A nossa live pós, com isso, também vai ser um pouquinho mais cedo, né? Logo que o árbitro terminar a partida, cerca de mais ou menos às 9 horas da noite, nós vamos falar dessa vitória do Flamengo na altitude, que seria muito importante, né, para o cenário do grupo hoje. Falando sobre o cenário, a LDU, como é que tá hoje no Campeonato Equatoriano? Como vocês estão vendo, né, na tabela, não é líder do campeonato, ela tem um jogo a menos. Se ela cumprir esse jogo e vencer, ela ficará apenas um ponto da liderança. Então tá muito junto ainda, né? Tá muito equilibrado o Campeonato Equatoriano. Talvez no próximo confronto do Flamengo com a LDU, no Maracanã, talvez o panorama já seja outro, talvez até possam estar na liderança do campeonato. Na sua última partida, o técnico Pablo Sánchez, ele acabou poupando alguns jogadores, então a LDU, né, vem com a minutagem de alguns jogadores para essa semana zerada, né, para enfrentar o Flamengo. O próprio treinador admitiu isso na coletiva após a vitória da LDU. E para o amigo rubro-negro, que já está há um tempo acompanhando o nosso trabalho e acompanhou os nossos vídeos no ano passado do Flamengo da Copa Libertadores e assim passando pelos adversários, vai falar assim: Godoy, esse cara não me é estranho, é o tal do Vitamina. Eu não sei se vocês lembram que a gente trouxe, né, o Pablo Vitamina, né, que é o apelido dele. Ele era o treinador do Palestino e agora ele é o treinador da LDU. Conhece os jogadores do Flamengo, né? Alguns jogadores do Flamengo ele conhece, do ano passado, né? Conhece um pouco ali da espinha dorsal individual, né? De alguns atletas. Claro que o time do Felipe Luiz não, mas já existe ali um reconhecimento, o que para um treinador é importante, reconhecer individualmente os atletas, as características, já temos um estudo, isso sem dúvida é muito importante, e o Pablo tem isso. Qual é a característica do time da LDU? Isso é muito importante. Velocidade. É um time de força, de velocidade. Normalmente, a gente fala isso para os times que trabalham pelos lados, né? Os jogadores com essa característica, normalmente, eles trabalham pelos lados. Esse time da LDU, ele trabalha pelos lados, mas também trabalha por dentro com força e velocidade. Para começar, a organização dessa equipe, ela é normalmente de um 4-1-4-1. Foquem bastante nessa segunda linha com 4 jogadores. A linha do meio de campo com 4 jogadores é a mais importante da LDU. E os 4 jogadores dessa linha, eles têm força e velocidade. Tá aí uma característica diferente, pois normalmente no time que joga no 4-1-4-1, os jogadores com força e velocidade são jogadores dos lados. E na grande maioria, os jogadores por dentro não têm tanta velocidade assim, ou então não têm tanta força assim, até por características, são jogadores mais controladores, mais técnicos, mas nesse time da LDU, os 4 jogadores têm força e têm velocidade. Por isso, até eu chamo a atenção para essa tal jogada que eu vou mostrar aqui para vocês. Por eles terem força e velocidade, eles conseguem cumprir bem essa jogada e ter eficiência. Eficiência é uma palavra-chave hoje, né? O Flamengo precisa ter eficiência. O Flamengo não vai fazer hoje um jogo onde vai ter muitas oportunidades.
Hoje a tendência é um jogo mais equilibrado, por exemplo, a critério de comparação, que é bom até para a gente balizar, né, as nossas opiniões e organizar nossos pensamentos. A LDU, na minha opinião, é o time melhor organizado defensivo entre os adversários do Flamengo desse grupo. Deportivo Táchira, o Central Córdoba, na minha opinião, joga e deixa jogar. A LDU é um time que ele é mais defensivo, ele é mais organizado defensivamente. Teoricamente, é um time que você cria menos oportunidades. Consequentemente, você precisa ter mais eficiência, né? A critério do primeiro tempo, se bobear, a gente vai ver um Flamengo com bastante posse no primeiro tempo. E no segundo tempo, o panorama pode mudar, torcer para o Flamengo já abrir a contagem, que seria muito importante, ir para o vestiário com uma vitória é muito importante, porque aí a gente está ligando a altitude, não estou ligando ao adversário, estou ligando a altitude. Então seria assim, o Flamengo hoje ter um aproveitamento melhor nas finalizações, seria muito bom, seria muito bom. Um gol a cada 4 oportunidades já estaria melhor do que do jeito que está, seria muito bom, sem dúvida nenhuma, porque não deve se criar tanto quanto criou nos jogos anteriores, tá? Bom, vamos lá. Isso aqui que eu quero mostrar para vocês. A gente foca muito, eu, por exemplo, eu foco muito nisso, né? A padronização é o mais importante, né? Não adianta eu vir aqui e passar para vocês tudo que acontece ao longo dos 90 minutos da LDU. O vídeo vai ficar extremamente extenso, você vai ficar completamente entediado, obviamente, e aquilo não vai ser visto, não vai ser aproveitado e vai ser muito superficial. Vamos tentar se aprofundar bastante. Então, o que eu trago para vocês aqui é uma repetição, então uma padronização. O que a LDU faz? Muito. Pode acrescentar esse muito. A jogada pelo lado esquerdo envolve, vamos lá, o lateral esquerdo e o homem do lado esquerdo, os dois da linha com 4 jogadores, né? Da última e da linha média. Eles fazem a jogada pelo lado esquerdo, mas eu quero que vocês foquem nos outros 4 jogadores. E que 4 jogadores são esses? É o Alex Arce, que é o joga mais à frente, no 4-1, 4-1. E os outros 3 jogadores dessa linha com 4. O do lado oposto e os 2 que jogam mais ao centro. Por isso que são jogadores que têm força e têm velocidade. Porque vocês vão entender que eles pisam lá na área e já tentam buscar a recomposição. Prestem bem atenção. A jogada é tramada pelo lado esquerdo e vai ter a movimentação no lado oposto. Mas essa movimentação do lado oposto, ela não é feita de qualquer jeito. Alô, Léo Ortiz, Danilo, Léo Pereira, Ayrton Lucas, Pulgar, não importa. O que acontece é o seguinte, o Alex Arce, ele faz a movimentação dele, ela é central e com a tendência para a primeira trave. O Alex Arce, só para vocês terem aqui um parênteses, quando o Flamengo tiver com a posse da bola, o Alex Arce não faz a recomposição. Ele fica. Ele é o da sobra. Ele fica sempre posicionado entre os zagueiros. O Flamengo está atacando, ele fica entre os zagueiros. Em vários momentos no campeonato, a gente tem visto o equatoriano e na Copa Libertadores, a gente vê o Alex Arce à frente da linha da bola, no momento que a LDU está se defendendo. Então ele fica sempre entre os zagueiros, o adversário. Nessa fase ofensiva, ele também fica sempre. Então ele está sendo visto o jogo inteiro. Olha como também tem uma questão psicológica nisso, né? Ele está sendo visto o jogo inteiro, está sendo vigiado pelos companheiros de defesa, tendo a tendência maior de ocupar o zagueiro pelo lado direito, no caso do Flamengo, o Léo Ortiz. Nessa jogada especificamente, ele faz o mesmo. Então ele está sendo marcado, em aspas, pelo Léo Ortiz, mas o Léo Pereira está de olho nele. Acontece que vem um outro jogador da LDU que se aproxima. Esse ocupa a atenção total do Léo Pereira e atrai o Léo Pereira. Consequentemente, vem o que joga na linha com 4 do lado oposto. Se a jogada é pelo lado esquerdo, o cara do lado direito. Se a jogada é do lado direito, é o cara do lado esquerdo. Sempre do lado oposto, como eu trago na imagem do lado direito, esse cara vai para as costas do Léo Pereira. E aí ele já precisa ter atenção de quem? Do lateral esquerdo. No caso aqui do Flamengo, vamos lá, seria o camisa 8, né? O camisa 11 já tem a distração ali, é com o Ayrton Lucas. E o jogador da chegada, que é o último dessa linha com 4, ele fica para uma segunda bola. Ou para uma bola que é mais atrasada para trás, ele chega, é o jogador da chegada. Se o Alex Arce se aproximar e der ali, né, faz uma retenção, dá um calcanhar para um rebote, é com esse cara. Então eles chegam ali com 4. Eles fazem isso toda hora. É o 9 fazendo o movimento central, primeira trave, o 8 pegando entre
os dois zagueiros do Flamengo para puxar a atenção do zagueiro do lado esquerdo, e o 11 que busca as costas do zagueiro do Flamengo, que aí exige que o lateral esquerdo ou o lateral direito, né, só inverter o lado da jogada. Aí tu vai falar assim, pô, mas Godoy, por que tanta precisão? Por que tanta precisão? Porque o gráfico, ele mostra essa precisão, não é por acaso, tá? Isso aqui é a movimentação do Arce dentro da área. É na marca do pênalti, é na marca do cal, né, como a gente chama, né? E mais pro lado esquerdo. Olha a movimentação como ela é nítida, ela é tendenciosa, central pro lado esquerdo. Tá, e no momento de finalização do jogo, olha como é tão objetiva, né? A movimentação, finalização. Essas foram as finalizações do Arce, para você ter ideia. Olha onde ele finaliza. Marca do pênalti, central. Aqui tem um pouquinho mais pelo lado direito, ele tá praticamente na risca da pequena área, onde não há tanto controle, né? Assim, até onde ele marcou o gol, ó, lado esquerdo, lado central. Tem que ter atenção, cara, porque é um detalhe. Então, essa é uma jogada que a LDU repete muitas vezes, caracteriza esse tipo de jogo e caracteriza por uma questão do seguinte, porque individualmente esses atletas, né, têm força, têm velocidade, facilita, né, esse movimento de chegada, né, e na hora da recomposição, por esses 4 caras serem muito velozes, serem fortes, eles recompõem, mas o Alex Arce continua lá, segurando e prendendo a atenção dos dois zagueiros. Vai que alguém está desconcentrado num lance como esse, o Léo Pereira está desconcentrado, ele persegue olha como é que são as coisas, ele persegue o Alex Arce, esses dois jogadores que estão vindo por trás, sobrecarregaria o Ayrton Lucas, por exemplo, estariam 2 contra 1, né? E aí vamos pro caso do Flamengo, que a gente falou ontem, e agora tem mais uma incerteza, que é o do Arrascaeta, né? Havíamos falado normalmente que o Flamengo poderia ter esses 7 de linha, e aí era caso do Felipe Luiz escolher mais 3, talvez até o Arrascaeta. O Flamengo também vai medir ali, vai ver como vai ser feito, segundo nossos colegas do Globo. Há pouquíssimo tempo, o Felipe Luiz pode ter indicado ali, até pelo treinamento, uma modificação também. Vamos ver se o Flamengo vai apostar na velocidade, se o Flamengo vai apostar na força, mas de qualquer forma o Flamengo tem que ter atenção com essa forte jogada da LDU. Curtiu o nosso vídeo? Deixa o seu like, cara, que é muito importante para o nosso trabalho. O hypar é muito importante também aqui para o nosso trabalho e para a divulgação do nosso canal. E anota aí, cara, chega aí, 6 horas. Vamos ter a escalação do Flamengo na mão, vamos fazer aquele nosso pré-jogo e estaremos juntos aí nessa jogo muito importante do Flamengo pela Copa Libertadores. Um grande abraço a vocês, se cuidem, até daqui a pouco, até logo mais, tamo junto, um abração.